com o tema Energia Solar Fotovoltaica e Mobilidade Elétrica nas Cidades Sustentáveis. Ricardo é professor titular aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do Fotovoltaica da UFSC. Atua há mais de 30 anos com energia solar fotovoltaica. Doutor pela Universidade da Austrália, com pós-doutorado no Instituto Fraunhofer, na Alemanha, e membro do board da Sociedade Internacional de Energia Solar. Também especialista em módulos solares, veículos elétricos e armazenamento de energia. Muito bem-vindo, professor Ricardo Ruther. Somos poucos, mas podemos aplaudir. Obrigado. Então, boa tarde. Obrigado por virem até aqui para ouvir a gente falar um pouquinho de energia solar e no contexto das cidades do futuro. Eu sou professor aqui nessa universidade e a gente instalou aqui, vou mostrar para vocês em seguida, o primeiro gerador fotovoltaico conectado à rede elétrica do Brasil. Esse gerador completou 28 anos de operação ininterrupta na semana passada. Ele está aqui pertinho, vocês podem visitar ele, vocês vão reconhecer pelas imagens que eu vou mostrar aqui. A energia solar fotovoltaica no contexto da transição energética, na descarbonização do uso da energia no Brasil e no mundo, é uma coisa que já está acontecendo. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é que isso está acontecendo a despeito de tudo, apesar de todos, apesar de todo mundo que, de alguma maneira, faz um lobby contra isso. Essas barrinhas aqui mostram o que se chama de crescimento exponencial. Quando a coisa começa a decolar, então são os anos, e aqui é o quanto de em potência, em gigawatts, essa é a unidade de medição de potência que se usa para quantificar geradores de energia elétrica. Tá? Então, essas barrinhas coloridas estão mostrando então que ano após ano, nos últimos 16 até 22, então 3, 6, 7 anos, cresceu muito rapidamente. Agora eu vou somar aqui a energia eólica, que é uma outra fonte muito importante de geração renovável. E a gente nota aqui que nos últimos 7 anos, para cada ano, sempre a barrinha solar é maior que a barrinha eólica. Então já faz mais de 7 anos que a energia solar vem crescendo ano a ano, mais do que a energia eólica. Agora eu vou juntar todas as outras fontes, não só as renováveis, as convencionais também. As hidrelétricas de grande porte, as termoelétricas a carvão, nucleares, gás natural, biomassa, tudo o que se usa de fonte para gerar energia elétrica. E o que a gente vê aqui, olhando só para a barrinha verde claro aqui de 2022, que a barrinha verde claro de 2022, que representa o crescimento da geração fotovoltaica no mundo, é maior, essa barrinha verde claro, é maior do que a soma das verde claro aqui de todas as outras junto. Tá? Então, no ano de 22, a energia solar cresceu mais do que a soma de todas as outras, 2022. Agora eu vou juntar 2023, é a barrinha vermelha. Agora a barrinha vermelha do solar, ela é mais do que o dobro da soma de todas as outras. E quando eu junto 24, é a nova barra vermelha, é 2,5 vezes o crescimento somado de todas as outras fontes de geração de energia elétrica no planeta. Mais um gráfico para vocês aqui. E agora eu vou mudar o eixo. O eixo aqui agora, nessa unidade de terawatts, é o acumulado de cada fonte, tá? Desde que ela surgiu. A energia solar não é nova, ela tem mais de 70 anos, junto com a energia nuclear, que tem um pouquinho mais de 74 anos. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui com as barras amarelas é o solar ao longo dos anos. E a gente vê aqui que já em 2017, já tinha no planeta Terra tanta energia solar quanto nuclear. Em 2022, encostou na eólica, em 23 encostou na hidrelétrica de grande porte, em 24, no ano passado, chegou pertinho do gás natural, esse ano vai passar da termoelétrica a carvão, e até a virada da década vai ter mais energia solar instalada no planeta Terra do que a soma de todas as outras fontes de geração de energia elétrica.
Então, esses são números impressionantes, e o motivo disso não é porque é uma fonte linda, maravilhosa, renovável e tal. Ela é tudo isso também, mas o motivo principal está aqui, é custo. Tá? Custo. Redução de custo é o mobilizador dessas ações. Né? E o que a gente vê aqui, que há 15 anos atrás, a energia solar fotovoltaica era a fonte mais cara do planeta. Muito mais cara, não só um pouquinho, muito mais cara. E aí, com escala de produção e programas de incentivo em alguns países, ela começou a descer de preço, e hoje ela é a fonte mais barata que tem. E esse é o motivo pelo qual vocês veem esse crescimento, que eu mostrei aqui, né, a partir de 7, 8 anos para trás, mais ou menos para aqui assim, ó, quando ela começou a encostar, passar de várias, encostar na eólica, e depois passar da eólica, é por isso, e só por isso, que ela é a fonte que está crescendo mais no Brasil e no mundo. Detalhe aqui, eólica e solar estão muito juntinhos aqui, mas esse solar aqui inclui aquele telhado solar que dá para botar na casa de todos nós. O eólico, para atingir esses valores de custo de energia, precisa de uma escala muito grande. Precisa ser aquelas turbinas de 150 metros de altura, muitas delas juntas num parque solar, para justificar os custos de mobilização de toda a infraestrutura para instalar e conectar na rede as turbinas eólicas. Aqui no Brasil, essas barras aqui mostram o crescimento da geração solar no Brasil. Foi só em 2012 que entrou em vigor uma legislação que começou a atuar só em 2013. Então, só em 2013 é que começou a crescer o solar. Demorou alguns anos para pegar embalo, enquanto o custo continuava a cair. E aí, a partir aqui de 20, 21, realmente é o tal do crescimento exponencial. A parte azul da barra são os telhados solares. A parte amarela da barra, que é 1/3 mais ou menos, um pouco menos de 1/3, são as usinas de grande porte, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui no Brasil, mais de 2/3, 70% está nos telhados das casas e só 30% em usinas de grande porte, que estão normalmente lá longe, no lugar onde o terreno é barato e onde eu preciso transmitir energia até o ponto de consumo. Enquanto que esses outros aqui estão gerando energia no telhado e usando na edificação ou até exportando excedente para a rede elétrica. Então, essa aqui é a matriz elétrica brasileira, predominantemente hidrelétrica, Itaipu, a maior usina do mundo em geração de energia elétrica, e solar é o segundo. Há poucos anos atrás, solar era o quinto. Passou de gás natural, passou de biomassa, passou de eólica e agora é o segundo. Até a virada da década vai passar de hidrelétrica também. Até a virada da década vai ter mais gerador fotovoltaico, 80% ou 70% dele nos telhados, vai ter mais gerador nos telhados do que usinas hidrelétricas no Brasil. O Brasil está instalando uma Itaipu por ano nos telhados das casas das pessoas. Uma Itaipu por ano. Obrigado. Diferente do resto do mundo. Então, aqui no Brasil, como eu mostrei, 70% em telhado, 30% em usina de grande porte. O resto do mundo é o contrário. 3/4 em usina de grande porte e só 1/4, mais ou menos, em telhados. Então, o Brasil é um país muito diferente nesse sentido, principalmente por causa da legislação que tornou isso viável, tá? Lá de 2012. Isso aqui é uma curva que, na esquerda, se lê essas barras azuis, e é, de novo, o mesmo crescimento exponencial da geração fotovoltaica, mas o importante que eu quero trazer a atenção aqui é o eixo, esses pontos que se leem no eixo da direita, em percentagem. E aqui, a laranjinha é o custo de baterias, e o verdinho é o custo de geradores fotovoltaicos. Quanto que custava em 2010 em relação a 2010? 100%. Quanto que custa hoje, em 2024, ano passado, em relação a 15 anos atrás? Solar, 5% do que custava há 15 anos atrás. Bateria, 8% do que custava há 15 anos atrás. Então, além de ter telhados solares nas casas, nas edificações, nós vamos começar a ter também baterias para uso noturno, para quando tem, como a gente passou aqui vários dias de chuva em Florianópolis, que gera menos do que consome, em vez de injetar isso na rede, eu vou injetar na própria bateria da minha casa. Então, as baterias vêm junto com isso. Está aqui, ó. Se vocês saem aqui da reitoria
e caminham lá em direção ao CTC, às engenharias, tá? Vocês vão passar por esse corredor aqui, e lá está o gerador fotovoltaico mais antigo do Brasil, que completou 28 anos na semana passada. Foi instalado lá por mim e por vários dos nossos alunos, em 1997, e está operando desde então, sem ser tocado. Tá? É um gerador quietinho, que foi dimensionado na época para atender ao consumo de uma residência típica brasileira. Detalhe, naquela época, quando nós instalamos esse cara aqui, o payback, ou seja, o tempo de retorno do investimento feito para instalar ele era de 42 anos. Ou seja, impagável, ele não vai durar 42 anos. Ele já está na estica aqui, tá? Ele já durou mais do que os 25 anos da garantia que os fabricantes dão para o módulo fotovoltaico. Hoje, esse payback, que na época lá foi de 42 anos, é de 3 a 5 anos. Então, o negócio dura 25 ou 30 anos e ele tem um retorno de investimento entre 3 e 5 anos. Essa diferença de 3 a 5 anos aqui depende muito de onde você está no Brasil. Se você está num lugar muito ensolarado, como no estado de Minas Gerais, por exemplo, e onde também a tarifa da CEMIG é uma das mais altas do Brasil, para você, então, economizar energia em vez de comprar da CEMIG e usar seu próprio telhado solar, ali o payback é de 3 anos. Aqui em Florianópolis, a tarifa da Celesc não é tão alta como a da CEMIG. E também tem menos sol do que em Belo Horizonte ou em Minas. Então, aqui o payback é mais para perto de 5 anos. Mas, ainda assim, é muito rápido, é muito menor esse tempo de retorno do que o quanto vai durar essa instalação. Muito bem, eu tinha falado de Itaipu. Agora eu vou fazer uma comparação com Itaipu. Itaipu, a maior usina hidrelétrica do planeta em geração anual. Tá? Tem uma usina na China chamada de Três Gargantas, que em potência instalada é um tanto maior do que Itaipu. Mas o nosso regime hidrológico aqui é melhor. Tá? Então, Itaipu gera por ano mais energia que a Três Gargantas. E a geração anual de Itaipu corresponde a mais ou menos 15% do consumo anual de energia elétrica no Brasil. Detalhe, a área inundada pelo lago de Itaipu é 3 vezes maior que essa ilha. O lago de Itaipu tem 1.350 km² de área inundada. Tá? É o dobro do tamanho da Singapura e é 3 vezes maior que essa ilha aqui. Muito bem, e tem uma potência instalada de 14 GB e gera 15% da energia do Brasil. Agora eu vou cobrir esse lago de Itaipu integralmente, vou botar uma plaquinha flutuando do lado em cima do lago, do lado da outra. Cobrir todo o lago. Tá? Essa é a minha analogia aqui. Se eu fizer isso, a potência instalada dessa usina fotovoltaica em cima do lago de Itaipu vai ser 14 vezes maior do que é a potência instalada em Itaipu. Mas como eu não consigo gerar energia de noite, não consigo represar o sol, eu não vou gerar 14 vezes mais energia anual, mas ainda assim vou gerar umas 4 ou 5 vezes mais. E poderia, com isso, gerar mais ou menos 60% do consumo anual de energia elétrica aqui do nosso país. Se eu cobrisse o lago de Itaipu com placas fotovoltaicas. Isso aqui é só para dar uma ideia de potencial para vocês, longe de eu estar sugerindo que a gente faça isso. Faz muito mais sentido a gente cobrir os telhados das nossas casas, dos lugares onde a gente estuda, trabalha, se diverte e até fica doente. Mas tem muita gente falando em fotovoltaico flutuante. Tá? Cobrir lagos com flutuadores. Só que esse flutuador aqui, por metro quadrado, custa mais caro do que a área numa usina de grande porte em solo e muito mais caro do que a área num telhado da sua casa, porque aquela área já está ocupada pelo telhado da sua casa. Quando você bota um gerador num telhado de uma casa, você está botando uma usina numa área que já está sendo ocupada. Então, a usina virtualmente ocupa espaço zero, não ocupa espaço nenhum. Esse espaço já estava ocupado pelo telhado. Mas, para mostrar por que tem muita gente interessada, olha para o tamanho do potencial. Tá? Tem tudo isso aqui de capacidade instalada de hidrelétricas, 40 mil km² de áreas inundadas aqui no Brasil. Se eu cobrisse isso tudo com os módulos, daria 8 terawatts. E no mundo inteiro, depois de 70 anos de desenvolvimento e aplicação, a gente recém beirou no final do ano passado os 2 terawatts. Então, vê o tamanho do potencial aqui e por que tem tanta gente interessada nisso. Mas não faz muito sentido num país como o Brasil. Então, fotovoltaico agora, essas próximas imagens são todas na China. Tá? Essa aqui é uma usina híbrida solar eólico
Tudo que é branquinho aqui é neve. Isso aqui é um lugar remoto lá na China, onde nunca vai ter uma cidade, nunca ninguém vai morar lá, é uma área inóspita. Tá? Então, serve muito bem para fazer gerador eólico e solar, mas não serve para muitas outras coisas mais. Esse outro exemplo aqui também é lá na China. E aqui a gente começa a ver que fotovoltaico ficou tão barato que não vale nem a pena eu trabalhar o relevo. Não vou mais fazer isso aqui ficar plano, custa muito caro, deixa assim mesmo. Bota os geradores fotovoltaicos acompanhando o relevo e também não trazendo mais impacto ambiental relacionado à movimentação de terra. Olha só isso aqui, essas árvores estão crescendo na frente das placas, deixa as árvores crescerem. As placas são baratas demais para eu ficar me preocupando com qualquer outro custo adicional, fora outras questões relacionadas com impactos ambientais. Essa aqui é a maior usina do mundo. Tá? 8,34 giga. Aqui no Brasil a gente já está entrando nessa era aí das usinas gigantescas. Tá? Olha o tamanho disso. 15 mil hectares. 15 mil hectares é aqui no Brasil o tamanho de um latifúndio, de uma fazenda de grande porte. Aqui no Brasil a gente já está chegando nesse porte também. Uma outra tendência é o gerador agrifotovoltaico, onde eu construo estruturas mais altas do solo, planto embaixo, eu faço sombra para os animais e tenho uma convivência entre a agricultura e a geração de energia simultaneamente. E, de novo, sem ocupar nenhuma área adicional. Um pouquinho de mobilidade elétrica e armazenamento de energia. Nós estamos aqui, esse é o campo central, esse ponto aqui é bem aqui na reitoria, e nosso laboratório se mudou há 10 anos atrás, lá para o norte da ilha, para o Sapiens Park. É um parque tecnológico aqui dentro de Florianópolis. Então, mesmo o Ministério que nos deu recurso para construir este laboratório, tá? Então aqui lá está o continente, a BR-101 está passando aqui, isso aqui é a praia de Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, o Sapiens Park, que era inclusive uma colônia penal, era uma fazenda com regime semiaberto, prisioneiros que trabalhavam aqui há muitas décadas, e aqui está o nosso laboratório, financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Brasil. Quando nós mudamos para lá, eu continuo dando aulas aqui no Campo Central. Boa parte das pessoas que trabalham lá são alunos e que têm aulas aqui no Campo Central. Então, mesmo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que financiou o laboratório, também financiou esse ônibus elétrico. Esse é um ônibus que faz 5 vezes por dia o trajeto entre o Campo Central e o Sapiens Park, para transportar as pessoas para lá e para cá, os alunos e tal. O projeto se chama Mobilidade Produtiva. É um ônibus onde só viajam passageiros sentados, tem Wi-Fi da UFSC, tem tomada em todas as poltronas, tem 2 mesas de reunião, eu mesmo estaciono o meu carro aqui, quando eu dou aula aqui, vou para lá com o ônibus e a gente faz reunião dentro do ônibus. Esse ônibus já rodou mais de 3 voltas ao mundo, 100% alimentado por energia solar. Mobilidade elétrica, vocês veem cada vez mais carros elétricos aí pela rua. Todo dia tem mais. Agora, quando a gente anda pela rua, sempre no seu campo de visão vai ter um carro elétrico. Tá. Muito lindo e maravilhoso. São quietinhos, o custo de quilômetro rodado é mais ou menos 1/5 do carro a gasolina, ele não tem emissões, ele ainda é um pouco mais caro que o carro a gasolina, mas está ficando cada vez mais barato. Mas a questão é que, na medida em que essa tecnologia é mais e mais adotada, nós vamos ter daqui a alguns anos muitas baterias. O que vai acontecer com essas baterias aqui? Porque depois de 5, 6, 10 anos, dependendo do fabricante, do uso de várias questões, mas qualquer coisa entre 5 e 10 anos vai começar a acumular uma quantidade muito grande de baterias. O que a gente vai fazer com elas? Essas baterias, elas são descartadas do carro elétrico, não porque elas não sirvam mais, elas comprometem a autonomia do carro. É como o celular que vocês têm aí. Vai passando o tempo e a gente tem que carregar ele com mais frequência, né? A bateria segura menos energia. É isso. A capacidade de retenção de energia de uma bateria de lítio e de qualquer bateria vai diminuindo com o passar do tempo. No carro, isso é complicado porque compromete a autonomia do carro elétrico, que já não é lá grandes coisas. Então, ao longo dos anos, os carros vão diminuindo a autonomia, chega um momento em que isso fica insustentável para o uso diário do carro, e aí as pessoas
trocam a bateria ou trocam o carro, mas essas baterias, então, o que a gente vai fazer com elas? Isso aqui é o chão de um carro sendo desmontado lá no laboratório, é o piso inteiro do carro, tá? A parte de trás é o banco traseiro, os pés dos passageiros, o banco do motorista e o acompanhante, é o chão do carro, e aí tem as baterias, esses módulos, que se chamam módulos de baterias de lítio, sendo desmontados lá no laboratório para fazer um uso no que se chama de segunda vida. Então aqui é um setup lá no laboratório, onde a gente está desenvolvendo uma eletrônica adequada para armazenamento de energia em pequenos blocos, tá? E uma torrezinha dessas aqui podia ser assim, bem empacotada, bem acabada, num gabinete legal, e lá na casa de vocês ficar num cantinho, armazenando energia do seu telhado solar para uso noturno, né? E aí eu faço um resgate dessa bateria que foi retirada do carro elétrico e agora está sendo utilizada numa segunda vida, second life, né? Numa aplicação estacionária, associada à energia solar. Aqui tem um outro uso dessa bateria. Aqui estão as baterias de um pouquinho mais do que um carro. Daqueles pisos, a gente recebeu da Nissan 12 pisos, 12 carros, para inventar coisas com essas baterias. Uma das aplicações é essa aqui. Então imagina, aqui tem um telhado solar, aqui tem um carregador, aqui tem as baterias e aqui está o carro para ser carregado. Imagina agora que você tem um carro elétrico, mas você quer fazer uma viagem com esse carro. E quando você vai para a estrada, lá pelas tantas você vai precisar reabastecer esse carro. O abastecimento de veículo elétrico em ambiente urbano, na sua casa, normalmente vai ser feito com cargas lentas. Enquanto você dorme, o carro enche o tanque. De manhã cedo está tudo pronto para andar de novo centenas de quilômetros. Mas na estrada isso é um problema, porque eu preciso carregar em pouco tempo muita energia. E isso demanda da rede elétrica uma potência muito grande, é um investimento muito grande. Tem que botar uma subestação nova, transformador e um monte de parafernália elétrica que custa caro. Então aqui nós estamos usando a bateria que já foi descartada de um carro elétrico, num armário, num gabinete estacionário, e eu carrego ela lentamente com o sol, e o carregador aqui puxa energia dela e nunca da rede. Então com isso eu viabilizo a recarga rápida em beira de estrada. Hidrogênio verde é uma nova forma de armazenar energia. Não é nova, né, mas ela está sendo agora trazida para o palco para atender às grandes demandas de energia renovável. Esse aqui é um diagrama muito usado e conhecido para qualificar o que se chama de hidrogênio verde. Hidrogênio verde tem que ser, para ser verde, precisa ser gerado com energia elétrica por eletrólise, ou seja, quebrar a molécula da água, H2 e 1,5 de O2. O O2 vai para o espaço, né, para o ambiente, e o H2 eu guardo, armazeno ele para fazer várias coisas, inclusive energia elétrica de novo, se eu quiser fazer isso numa célula combustível. Mas a fonte dessa energia elétrica precisa ser renovável. Eólica, solar, biomassa, hidrelétrica. E a usina tem que ser construída depois da entrada em operação do eletrolisador. Eu não posso pegar a usina de Itaipu para fazer hidrogênio verde. Não vale. Não vale porque essa energia de Itaipu já está sendo usada por todos nós para outros objetivos. É parte da matriz elétrica brasileira. Eu não posso deslocar energia de Itaipu para fazer hidrogênio verde e eu vou precisar botar uma térmica a gás, por exemplo, ou a carvão, ou qualquer coisa, para compensar isso. Então, tem que ser uma usina nova. Aqui eu vou exercitar com vocês rapidamente a questão de custos. Tá? Aqui se chama dólar por quilograma de hidrogênio. É quanto custa o hidrogênio. Aqui está o hidrogênio verde. E aqui estão os hidrogênios sujos, de carvão, de gás natural. Mas o que a gente vê aqui nesses blocos é que o hidrogênio verde ainda custa muito mais caro. Não é só um pouquinho. Custa muito mais caro do que o hidrogênio de fonte poluente. Esse é um problema. Mas dizem as pessoas que têm uma bola de cristal, esses caras aqui são muito bem conceituados aí no mundo das finanças e das previsões, dizem eles que em 2050, e é sempre muito fácil jogar alguma coisa para 2050 em cima da sua reputação, quando falta tanto tempo para 2050, mas dizem eles que o Brasil vai produzir, aqui de novo, é dólar por quilo, tá, de hidrogênio, vai produzir o hidrogênio mais barato do planeta, o hidrogênio verde mais barato do mundo, vai ser produzido aqui no Brasil. Os motivos para isso,
Nós temos energia solar e eólica de muito baixo custo, temos um mercado de energia muito bem estabelecido e temos rotas para a Europa para exportar esse hidrogênio também muito bem estabelecidas. Então, vamos ver em 2050 se esses caras acertaram, mas bom para nós, então, tem uma perspectiva de hidrogênio verde muito boa aqui no Brasil. Uma coisa importante da conversa de hidrogênio verde, de novo, dólar por quilograma e aqui as horas de operação. O ano tem 8.760 horas. Tá? E o investimento que eu fiz no equipamento para fazer hidrogênio verde, tá? Ele precisa ser amortizado com um maior uso. Então, eu preciso caminhar aqui para a direita, tá? Nesse gráfico. Essas cores aqui estão falando do custo do meu investimento nesse sistema de eletrólise para fazer hidrogênio verde. O que essa curva mostra? Que a partir de uma certa quantidade de horas de operação, o custo de capital do eletrolisador, ele importa, mas importa pouco. Está vendo que a diferença entre essas curvas, a partir de um certo momento aqui, é pequena. Não para poucas horas, mas para muitas horas. Agora, os eixos são os mesmos. Aqui eu estava fixando o custo de energia e variando o custo do equipamento. Agora, eu vou fixar o custo do equipamento nesse valor médio aqui e vou variar o custo da energia. Quando eu vario o custo da energia, mesmo com a energia custando zero, eu vejo que a energia ela tem uma influência muito grande no custo do meu hidrogênio. E eu preciso operar muitas horas por ano. Aqui está o mesmo gráfico para diferentes custos do eletrolisador para a Europa. Tá? Então, isso aqui é solar sozinho na Europa, eólico sozinho, solar mais eólico. Eu preciso caminhar para esse lado aqui. Então, eu preciso somar baterias nesse contexto todo, para isso acontecer. E, por fim, o agrivoltaico. Então, está aqui de novo o nosso laboratório, nesse prédio, com água da chuva que eu coleto nessas calhas, nos dias de chuva. E energia solar que eu coleto nos dias como hoje. A semana foi ótima. Ontem eu juntei água, hoje eu junto energia elétrica. Eu somo os dois, nos reatores de eletrólise aqui, produzo hidrogênio, reajo ele com nitrogênio do ar e faço amônia, reajo essa amônia com ácido sulfúrico e faço sulfato de amônio, que é um fertilizante que eu vou usar. Essa área aqui, que nessa foto aparece como um gramado, tudo isso aqui já foi instalado e nós vamos inaugurar isso nos próximos dias. Em novembro do ano passado, esses são nossos colegas lá da Alemanha que vieram prestigiar o nosso evento, estão segurando aqui o primeiro litro de sulfato de amônio, feito no nosso laboratório, a partir de água da chuva e de energia solar, tudo caiu do céu. Tudo que caiu do céu foi feito ali e vai ser usado a poucos passos do gerador agrivoltaico. Aqui está a captação de água da chuva, então gera aqui e usa aqui. E essa aqui é a instalação que vai ser inaugurada agora no dia 14, estão todos convidados, 14 de outubro, lá no Sapiens Park. Nosso gerador agrifotovoltaico vai ser inaugurado. Veja aqui estruturas mais altas do chão, aqui são as nossas hortinhas. A gente vai começar plantando alface, que é mais rápido para ver os resultados acontecer rapidamente. Mas o fertilizante a ser usado aqui, fertilizante nitrogenado, produzido todo no prédio aqui com tudo que veio do céu. Água e energia elétrica solar. Aqui mais uma imagem do nosso laboratório. Nesse assunto de hidrogênio, eu preciso trazer um número aqui para vocês, porque a nossa palestra anterior falou muito sobre água. Tá? Existe uma controvérsia, ou sei lá, sobre o uso de hidrogênio e a questão da água. Principalmente, se a gente for exportar esse hidrogênio, estaremos exportando água. Tá? Um número para vocês. Na casa de vocês, o consumo inteiro de energia elétrica, de tudo que vocês têm em casa, até se vocês tiverem um carro elétrico para carregar todos os dias, tá? A quantidade de água equivalente para produzir o hidrogênio, para gerar depois energia elétrica, para alimentar toda a casa de vocês por um dia inteiro, consome menos água do que uma descarga do vaso sanitário. Vocês vão no banheiro uma vez e vão gastar a mesma quantidade de água que seria usada para produzir todo o hidrogênio para a casa de vocês por um dia inteiro, não só por uma descarga. Então, com isso eu encerro aqui. Agradeço muito pela atenção e fico aberto para perguntas, se for o caso. Muito obrigado.